Eita, que hoje eu tô gostando de conversar. Eu queria falar de uma coisa. Queria falar do julgar o livro pela capa. Eu me tornei uma pessoa muito observadora quando, em termos até quando eu fiquei sozinha assim muito tempo, eu comecei a observar muitas coisas. Foram tantas coisas, turbulências que aconteceram que me fizeram a ter mais observação. E eu lembro que eu tentei escrever um livro falando sobre fé e comecei a andar por várias crenças e fazer pesquisas e várias coisas, mas eu desisti. Eu tive uma grande decepção. Eu acho que eu já falei em outro vídeo que a gente vê que não são todos, mas uma boa parte deixa a emoção, o Deus ou deuses daquela crença naquele lugar, naquele templo, naquela igreja, naquele ambiente. A emoção fica ali. Interessante, né? Quando sai dali é como se fosse uma capa. Eu entro, visto ela, depois eu saio, quando volto para casa, coloco ela lá no cabide e saio do jeito que entrei. Eu comecei a avaliar tantas coisas. E assim, esses últimos dias tem acontecido tanta coisa. Eu tenho visto tanto mal, exemplo de pessoas que se dizem religiosas, fazerem parte de alguma religião. Que, por incrível que pareça, eu fiquei um pouco decepcionada. E não era para ficar, pela experiência já que eu tinha observado, mas a gente vê que há algumas pessoas que estão enganando a si mesmo. Eu sou isso, eu faço parte disto, mas na prática não é aquilo que diz ser. Tem uma capa, mas quando se começa a folhear, é aquele versículo. Vamos falar do livro universal, a Bíblia, sepulcro caiado. A Bíblia é verdade, né? Que ela fala. E você vê que algumas vezes essas pessoas são as poucas, fazem tanto mal ao próximo, brigam tanto pelo bem material, pelas coisas materiais, esquecem, não sei se em algum momento, naquele dado momento, ela esquece que existe um Deus, esquece os mandamentos que ela jurou, sei lá, que a sua determinada crença ensina diariamente. Esquece, não sei se ela esquece, eu não sei o que passa, eu tento entender o que passa e não consigo o que passa dentro da cabeça de algumas pessoas que agem diferente do que acreditam, dizem acreditar. Elas estão enganando a elas próprias, porque depois dessa vida, depois da morte, a gente não sabe. Várias crenças têm sua forma de ver, né, o pós-morte. E os bens materiais, por que tanto apego a isso? Por que tanta briga com o próximo? Tanta coisa de agredir, fazer mal, fazer vários maus e ainda querer sair por bem, sair como uma pessoa boa, no final da história jogar
a culpa para aquele que não lhe fez mal. Eu observei isso muito esse mês, aconteceu bem próximo. E a gente fica um monte de interrogação na minha cabeça. O que é que essas pessoas estão fazendo? Carregando o rótulo, a capa de algo que não pratica. Eu tenho um amigo que pode ter a idade de ser meu filho, que é ateu, mas é uma pessoa totalmente cristã. Suas atitudes são de um cristão. Sou fã dele como ateu, entre outros que conheço. As atitudes dele, no momento que eu mais me precisei, ele me defendeu. Quando eu fui humilhada, ele tomou a frente. E teve um momento que ele tentou estender a mão, me ajudar. Assim, fantástico. Por isso que eu não uso o ateu como... Não comparo o ateu a não ter caráter. No fundo, a energia Deus se encontra dentro dele. Porque ele emana isso, ele pratica. Pelo menos o que eu conheço. E é bem assim, por isso que eu não discuto religião, porque a perfeição não existe. E esses, às vezes, que estão dentro, alguns, não são todos, eu acho que às vezes é para esconder o seu lado mal. Passar para os outros uma capa belíssima, bem colorida, brilhante, iluminada, mas que por dentro são sepulcros caiados. Tem uma treva tomando conta. Quando sai daquela energia coletiva, né, em algum lugar, em algum momento, deixa tudo lá. Era tão bom que trouxesse pelo menos um pouquinho. O mundo seria tão diferente, né? É bem assim que eu estava analisando também algumas coisas. Aos que não gostaram, desculpe. É minha opinião. Eu olho muito as atitudes e não a religião. Eu aprendi isso. A olhar as atitudes para definir se é um cristão ou não, independente da religião que faça parte, porque eu não questiono nenhuma religião, nenhuma. O que deve ser mudado são as pessoas. Eu acredito que a pessoa tem que fazer a mudança primeiro para poder fazer parte de uma crença, porque ali aquele vai ser toda trabalhada. Mas ela já fez a mudança de fazer o bem ao outro, ao próximo. É bem assim que eu penso. Um grande abraço. Fiquem todos na paz divina.